Eu quero fazer uma pergunta. Você tem dinheiro parado no Nubank? E com isso eu quero dizer que você pode estar perdendo dinheiro sem mesmo nem perceber. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você os 5 erros que você pode estar cometendo e deixando dinheiro na mesa no que tange aos investimentos mais simples de serem resolvidos. Então já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, porque aqui toda semana nós temos vídeos sobre mercado financeiro e coisas que de fato vão agregar à sua vida. E eu diria que o primeiro erro, e talvez o erro mais fácil de ser corrigido, é não usar as caixinhas turbo. Porque as caixinhas turbo, elas são um RDB, que é um recibo de depósito bancário, só que a diferença é que ela rende mais do que a caixinha padrão, que rende 100% do CDI. E a caixinha turbo ela pode chegar até 120% do CDI. E quais são os requisitos, né? Se você movimentar aproximadamente ali R$900 entre Pix, boleto, depósitos, você já tem direito a uma caixinha turbo, que rende ali 115% do CDI. Só que temos algumas limitações, né? O limite é de R$5.000 investidos e você tem também o rendimento turbinado valendo por 31 dias. Só que se você fizer um novo aporte ao fim desse período, ele se renova automaticamente. Isso é um ponto muito positivo. E também nós temos ali as outras classificações, os outros níveis, que são os clientes ultravioleta e os clientes Nubank+. Os clientes Nubank+, eles são aqueles clientes que movimentam a partir de R$3.500 por mês, e os clientes ultravioletas são aqueles que movimentam acima de R$5.000 por mês. E um ponto importante aqui é que com a diminuição da Selic em 14,75%, o CDI está em 0,10% abaixo, que representa 14,65% ao ano. Só que a média do CDI nos últimos 10 anos foi de algo aproximado em 10%. E quando nós comparamos a caixinha 100% do CDI para a caixinha turbo, a diferença ela é gritante. Olha só, eu fiz um cálculo aqui e vocês podem ver o saldo normal inicial de 10.825 com rendimento líquido normal, e no primeiro ano a diferença de R$165. Quando nós botamos ali 5 anos, a diferença pula para R$1.168, ou seja, 7,86% de diferença. E quando nós colocamos ali 20 anos, nós temos 35,33% de diferença, que representa R$17.247 de vantagem na caixinha turbo para a caixinha normal. E olhando cenários maiores, né, 30 anos, você tem 57,43% de diferença, representando R$61.943. Então é um erro que pode ser corrigido, né? Se você tem essa movimentação de R$900 por mês e já está habilitado, faça, né? Porque você consegue utilizar esse benefício e ter uma rentabilidade muito interessante. Além disso, você tem a proteção do FGC, que eu vou explicar mais nesse vídeo, e você tem também o IOF, né? As regras de IOF, que eu também irei explicar. Então, se estiver disponível, use. O erro número 2 é você não conhecer as alternativas, que são tão boas quanto. Porque quando nós conhecemos as alternativas, nós conseguimos escolher melhores investimentos que atendem ao nosso perfil de investidor ou investidora. E nós temos ali LCI e LCA. LCI, letra de crédito imobiliária, e a LCA é a letra de crédito do agronegócio. Tanto um quanto o outro, você está emprestando dinheiro para segmentos privados, e ali você está, obviamente, colocando o teu dinheiro nesses segmentos. Só que tem um ponto interessante nas LCIs e nas LCAs, que é a isenção do imposto de renda para a pessoa física. Então vamos pegar um exemplo aqui. Nós temos um CDB que rende 112% do CDI. Num prazo de um ano você tem a alíquota de imposto, né, 17,5%. E nós comparamos com uma LCI, 93% do CDI. E qual é que rende mais? Muita gente tem essa dúvida. Quando nós descontamos o imposto do CDB, nós vamos chegar num resultado líquido de 92,4%, enquanto a LCI ela se mantém 93% líquido e sem desconto. Então, você pode achar uma LCI até mesmo dentro do app da Nubank e você consegue investir tranquilamente. Mas existem algumas desvantagens. A desvantagem da LCI e da LCA é que, às vezes o aporte mínimo é um pouco mais elevado, tem alguns que você consegue investir a partir de 100, mas tem outro que é a partir de 1.000, 5.000, 10.000. E a outra desvantagem é que o seu dinheiro ele fica travado durante um tempo, o que não é tão vantajoso se você ainda não tem uma reserva de emergência. Porque pensa comigo, se você coloca o teu dinheiro que é emergencial numa LCI e numa LCA e acontece na semana seguinte uma eventualidade que você precisa do teu dinheiro, tu não consegue sacar por aqui, por conta do período de carência. Então você precisa entender que investir nessa classificação é interessante sim, mas se você não tem uma reserva de emergência, ou seja, um dinheiro que você consegue ter um giro rápido, não coloque dinheiro aqui, porque você vai ficar descapitalizado ou descapitalizada. O erro número 3 é travar o dinheiro acreditando que vale a pena, porque quando você faz os primeiros depósitos, a Nubank ela te oferece um botão de trancar o seu dinheiro.
Então tá escrito aqui, ó, após 6 meses você tem 102,5% de CDI, em um ano você tem 103% de CDI, em um ano e 6 meses 103,5% do CDI e após 2 anos 104% do CDI. Isso parece até vantajoso, mas novamente, se você não tem uma reserva de emergência, não tem sentido você travar dinheiro, porque se acontecer alguma coisa você não consegue sacar. Então, Kaique, você está querendo dizer que esse é um erro grave que as pessoas cometem? Sim, porque focar em rentabilidade sem ter uma reserva de emergência é a receita perfeita para ter dor de cabeça. Então você que está aqui no meu vídeo, você que está assistindo e está trancando dinheiro, não tendo uma reserva para giro rápido, nós temos um problema aí. Embora visualmente possa parecer interessante, nossa, olha só, uma rentabilidade muito maior, enquanto meu primo está em 100% do CDI, eu estou em 104, 110, 115. Às vezes você tem esse período de carência e se você precisar do teu dinheiro, tu de fato não consegue sacar. E lembrando, pessoal, se você estiver gostando desse vídeo, já aproveita, já clica no like, já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Aqui toda semana nós estamos trazendo conteúdo que ajuda, que edifica, que traz mais conhecimento para vocês e eu espero do fundo do meu coração estar ajudando cada um de vocês de uma forma muito maior e esse canal ele tende a crescer muito no futuro, mas eu conto com o seu like, conto com o seu comentário. O erro número 4, que na minha visão é um dos erros mais tenebrosos, é você escolher o fundo no reserva. Isso aqui é um erro grave para você que está investindo pelo Nubank. Porque se você investe R$100 ou mais, o Nubank ele vai te mostrar um botão de trocar. E se você clica nesse botão, aparecem duas opções, o RDB de resgate diário ou um fundo chamado Nu Reserva Imediata. E aqui é que está o problema. Porque o Nu Reserva Imediata, ele tem uma rentabilidade muito atraente. Às vezes, ele vai chegar até 122% do CDI. E é como se você fosse fazer a casa no terreno da sogra. Tá tudo muito bem, o relacionamento com a sogra tá bem, tá tudo maravilhoso. Meu filho faz a casa aqui, tem um terreno sobrando. Aí você, emocionado, né? Acreditando que é a melhor opção, você vai lá e constrói tua casa no terreno da sogra. Eu não preciso nem falar o que vai acontecer depois, né? Ou o que de fato acontece. Então, quando tá tudo muito bom, muito benéfico, toma cuidado. A maioria dos investimentos tem algumas pegadinhas. Então tome cuidado com esse tipo de investimento aqui. Por quê, Kaique? Porque esse fundo ele tem mais volatilidade do que as caixinhas convencionais. E, por exemplo, quando as lojas americanas decretaram recuperação judicial ali em 2023, esse fundo ele tinha debênture das lojas americanas. E qual foi o resultado disso? Rentabilidade negativa. E sim, isso quer dizer que muitas pessoas, mesmo investindo no fundo, no reserva imediata, ficaram com uma rentabilidade negativa durante um tempo. Isso eu digo porque o Nu Reserva Imediata não é um RDB, ele é um fundo de investimento que aloca suas posições em debêntures. Ou seja, não tem fundo garantido de crédito e se as empresas passarem por um momento complicado, o investidor ele vai ser penalizado, que foi o que aconteceu ali em 2023 com as lojas americanas. Muitos investidores ficaram desesperados ao olhar a sua conta e ver que o resultado estava negativo. Então não coloque dinheiro nesse fundo se você não tem noção dos riscos. Por isso que você precisa entender como que se investe. Ah, Kaique, eu não faço a menor ideia de como analisar uma debênture, de como fazer o investimento render. Eu não tenho a menor noção disso. Entra na minha comunidade, porque na minha comunidade você tem acesso vitalício a vídeos, você tem suporte, você tem material de apoio, você tem um grupo de alunos, você tem aulas sendo colocadas regularmente e nós estamos ali disponíveis para poder te ajudar e você ter aqui resultados, que é o que os nossos alunos estão tendo. Olha só o resultado do Ralph, a carteira dele subiu 53% e está ganhando dividendos, fora os outros alunos que acreditaram no meu método e estão tendo resultados com isso. Sem contar que se você entra na minha comunidade, você tem acesso vitalício também a reuniões como essas aqui que estão aparecendo na tela. O editor está colocando, inclusive. Então aproveita, clica no link da descrição, vem fazer parte da nossa comunidade de investimentos, porque aqui você vai aprender de uma forma simples, rápida, prática e muito objetiva para você montar uma carteira de investimento e não tomar decisões ruins como essas pessoas tomaram há algum tempo atrás. Então eu já faço o convite para você, vamos voltar para o vídeo. Então não coloque dinheiro nesse fundo, no reserva imediata, se você não souber dos riscos. Agora, se ele é compatível com o teu perfil de investidor e você está disposto a correr esses riscos, tudo bem. E eu diria que o erro número 5 é você ficar tirando e colocando, não, tirando e colocando pegou mal, né? É você ficar depositando e sacando dinheiro na caixinha. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Quando eu entro nesse site investimentos.com.br, nós conseguimos calcular o IOF da caixinha. 2 mil investidos a uma taxa de 14,66 num período de resgate durante 5 dias. O IOF vai, de fato, pegar 83% do rendimento. Então, 2 mil investidos, você vai ter aqui um IOF muito alto, um rendimento bruto de 3,75, um IOF cobrado de 3,11 e o imposto de renda de 14 centavos. O rendimento líquido vai ser 49 centavos.
Então você tem noção disso? Deixar R$2.000 ali em 5 dias só render 49 centavos? Então você imagina depositando e sacando toda hora. Durante um ano, teu rendimento vai ser pífio, se você vê algum rendimento. Mas que isso quer dizer que depositar e sacar o dinheiro na caixinha é ruim? Não é que seja ruim. Ela só não é o melhor lugar para você ficar depositando e sacando no período inferior a 30 dias, por conta do imposto sobre as operações financeiras, que é o IOF. Porque o IOF, ele é absurdo no começo, né? O primeiro dia você tem 96%, no 10º dia 66%, no 30º dia o IOF zero. Então se você coloca dinheiro hoje e saca amanhã, você de fato não vai ver nenhum tipo de rendimento. Então, para o dinheiro girar rápido, para pagar boleto, para fazer compra no supermercado, é bom que você use caixinhas sem IOF. Já existem algumas no mercado, o Mercado Pago é um, inclusive, tem muita gente que gosta do Mercado Pago por conta disso. E a maioria tem 100% CDI, proteção do Fundo Garantidor de Crédito. E se você depositar hoje e sacar amanhã, não tem os custos extras de impostos. Então a Nubank pode ser que, mediante uma menção popular, ela possa lançar uma caixinha sem IOF, por que não? O Nubank é um banco que está crescendo muito, é um banco muito lucrativo e tende a se modernizar cada vez mais. Deixa aqui nos comentários se você está cometendo algum desses 5 erros, ou se você tem conta no Nubank, se você está planejando ter conta no Nubank, para eu poder conhecer um pouquinho da sua história. Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, já aproveita para clicar no like, para se inscrever no canal, para não perder nenhum tipo de conteúdo novo, e é isso aí, Deus abençoe, valeu, tamo junto, tchau e fui!